Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar as transformações lineares. Uma transformação linear do espaço vetorial V no espaço vetorial W vai ser uma função com domínio V e contradomínio W que satisfaz duas condições. A primeira condição é t da soma de U com V vai ser igual a soma das imagens de U e de V pela função t. E isto deve ser válido para quaisquer par de vetores U e V no domínio. E a segunda condição é que a imagem pela t da multiplicação de lambda por U deve ser igual a lambda multiplicado pela imagem do vetor U pela função t. E isto deve ser válido para qualquer número real e qualquer U vetor em V. Antes de olharmos os exemplos, vejamos duas propriedades. A primeira é que a imagem do vetor nulo do domínio é o vetor nulo do contradomínio. Isto é consequência do seguinte: a imagem do vetor nulo vai ser igual a quê? Note-se que o vetor nulo pode ser escrito como a soma do vetor nulo com ele mesmo. Agora, aplicando a primeira condição da definição de transformação linear, temos que isto vai ser igual a imagem do vetor nulo mais imagem do vetor nulo. E daí decorre que necessariamente a imagem do vetor nulo é precisamente o vetor nulo do contradomínio. E a segunda propriedade vai ser que a imagem da diferença dos vetores U com V vai ser igual à diferença das imagens. Consideremos V e W, ambos os espaços vetoriais sendo igual a R3. E consideremos a função de V em W definida por t de x, y, z vai ser a tripla x menos y, y mais z e x. Vejamos que essa função é uma transformação linear. Vejamos a primeira condição. T da soma de dois vetores de R3. Vamos escolher os vetores x, y, z mais a, b, c. Isto vai ser igual a quê? T de a soma de esses dois vetores vai ser, utilizando a soma usual, seria x mais a, y mais b, z mais c. E agora aplicamos a definição da função t. Isto seria a primeira componente, x mais a, menos a segunda componente, y mais b. A segunda componente é igual a segunda componente, y mais b, mais terceira componente. E finalmente, a terceira componente da imagem vai ser a primeira componente da pré-imagem, seria x mais a. Agora, esse vetor pode ser escrito como x menos y, y mais z, x, somado com o vetor a menos b, b mais c e a. E claramente o primeiro vetor vai ser a imagem do vetor x, y, z pela t, e o segundo vetor é a imagem do vetor a, b, c pela função t. Dessa forma, a primeira condição está sendo verificada e a segunda condição, t de lambda, um vetor de R3 seria x, y, z. Aplicando a multiplicação por escalar usual, teríamos o vetor lambda x, lambda y, lambda z. Aplicando a definição de t, teríamos primeira componente da imagem, seria a primeira componente da imagem, lambda x menos lambda y. Depois, lambda y mais lambda z seria a segunda componente e finalmente a terceira componente seria lambda x. E isto é claramente igual a lambda multiplicado por o vetor cuyas componentes são x menos y, y mais z e x. Portanto, essa t é uma transformação linear. Vejamos o seguinte exemplo. Neste caso temos v, w iguais a r e nossa função t é definida por t de x igual a x quadrado. Bem, temos que essa t não é uma transformação linear, pois t de x mais y vai ser x mais y ao quadrado, e isto vai ser x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, sendo que o primeiro termo vai ser t de x, o último termo vai ser t de y, e temos o termo adicional que seria 2xy. E dessa forma estamos vendo que t de x mais y não vai ser igual
a t de x mais t de y. Porque temos esse termo adicional, que nem sempre é zero. E para isto basta escolher x e y distintos de zero. Então, essa t é um exemplo de uma função que não é transformação linear. No seguinte exemplo temos nosso espaço vetorial V igual aos polinômios de grau menor ou igual a 3 e W, o espaço vetorial R3. E nossa função t é definida por essa regra. Vejamos que essa t é uma transformação linear. Se tomarmos t da soma de dois vetores em V, suponhamos que tomamos A mais bx mais cx quadrado mais dx cubo, seria o primeiro vetor, mais e mais fx mais gx quadrado mais hx cubo. Utilizando a soma, temos que t está avaliada em a mais e mais b mais f, x mais c mais gx quadrado mais d mais hx cubo. E pela definição de t, isto seria igual a mais e menos b mais f mais c mais g. Essa seria a primeira componente. E a segunda componente da imagem seria d mais h menos a mais e. E finalmente a terceira componente é igual a c mais g. E esse vetor de R3 pode ser escrito como a menos b mais c d menos a c sumado com o vetor e menos f mais g h menos c g. Sendo que o primeiro somando é t avaliado no vetor. Vamos chamar esse polinômio, vamos chamar de u, e esse outro polinômio vamos chamar v. Dessa forma, o primeiro somando seria t de u e o segundo somando seria t de v. Portanto, temos verificado a primeira condição e a segunda condição, t de lambda multiplicando o vetor u avaliado em t avaliado no polinômio lambda a mais lambda v x mais lambda c x quadrado mais lambda d x cubo. E isto pela definição de t seria lambda a menos lambda v mais lambda c, lambda d menos lambda a, lambda c. E finalmente isto é lambda multiplicado pelo vetor de R3, que vai ser a menos b mais c, d menos a, c. E isto igual a lambda t de u. Dessa forma, t é uma transformação linear. Agora temos a seguinte definição. Sejam V e W espaços vetoriais e T uma transformação linear de V em W. O núcleo de T, indicado pela notação nuc_T, é o conjunto formado pelos vetores do domínio, cuja imagem vai ser o vetor nulo. E a imagem de T, denotada por IM_T, é o conjunto dos vetores do contradomínio, que são imagens de vetores no domínio pela transformação linear T. Temos o seguinte: o vetor nulo do domínio, esse vetor nulo está no núcleo da transformação linear T, pois já vimos que T do vetor nulo é o vetor nulo do contradomínio. E se tomarmos U e V vetores do núcleo de T e lambda um número real, então U mais lambda V está no núcleo da transformação T, pois podemos ver o seguinte: T de U mais lambda V, aplicando os axiomas de T ser uma transformação linear, teremos que isto é T de U mais lambda TV, mas U está no núcleo, isso significa que vai ser o vetor nulo, mais lambda T de V vai ser o vetor nulo, pois V está no núcleo, e isto vai ser o vetor nulo. A conclusão é que o núcleo da transformação linear é um subespaço vetorial do domínio. E essa afirmação é precisamente a primeira afirmação que fala a proposição seguinte: se T é uma transformação linear de V em W, acontece de que o núcleo vai ser um subespaço vetorial de V, e também temos que
a imagem vai ser um subespaço vetorial de W. A segunda afirmação é consequência da definição. Já temos que o vetor nulo do contradomínio está na imagem, pois, novamente, já vimos que T do vetor nulo é o vetor nulo do contradomínio. E agora, se W1 e W2 são dois vetores da imagem de T e lambda é um número real, isso significa que W1 vai ser igual a um T de um V1 e W2 vai ser igual a T de V2 com V1 e V2 vetores de V. Então, W1 mais lambda W2 seria igual a T de V1 mais lambda TV2. E isto utilizando os axiomas de T ser uma transformação linear é igual a T de V1 mais lambda V2. Dessa forma estamos vendo que W1 mais lambda W2 vai ser um vetor de imagem, pois ele é imagem do vetor V1 mais lambda V2 através da transformação linear T. E o resultado seguinte afirma que se S é uma transformação linear de U em V e T é uma transformação linear de V em W, então a composta de T com S, que vai de U em W, vai ser uma transformação linear. Para ver esse resultado, precisamos lembrar como é definida a composta de T com S avaliado num vetor U. Isto vai ser igual a, primeiro avaliamos S em U e depois avaliamos T a S de U. E utilizando a hipótese de que S é uma transformação linear e T é uma transformação linear, veremos que a composta é uma transformação linear. Consideremos o seguinte exemplo. T vai ser uma transformação linear definida por essa regra e queremos determinar o núcleo de T e a imagem de T. Lembrar que o subespaço núcleo de T é o subespaço formado pelos vetores do domínio, de tal forma que eles são levados no vetor nulo pela transformação linear T. Então isto vai ser igual a os vetores de R3, de tal forma que x menos y é igual a 0, y mais z é igual a 0 e x é igual a 0. Logo, esse sistema é simples de resolver, porque se x é igual a 0, na primeira equação teremos y igual a 0 e, consequentemente, z vai ser igual a 0. Portanto, neste caso, o núcleo é composto unicamente pelo vetor nulo de R3. Agora, a imagem de T vai ser o seu espaço vetorial composto pelos vetores da forma x menos y, y mais z, x, sendo que x, y e z são números reais. Bem, utilizando as operações usuais de R3, esse vetor pode ser escrito como x0, x mais menos y, y0 mais 0, z0. Portanto, isto seria x multiplicado por 1, 0, 1 mais y multiplicado por menos 1, 1, 0 e z, 0, 1, 0. E se nomeamos esse vetor de V1, esse outro vetor de V2 e esse outro vetor de V3, teremos que a imagem de T é o subespaço vetorial gerado por esses três vetores. Agora, esses três vetores vão ser eleídos, daí eles formam uma base da imagem. Consequentemente, a imagem de T é de dimensão 3, que coincide com a dimensão do contradomínio. Neste caso, necessariamente a imagem deve ser igual a todo o contradomínio. Portanto, lembrando a definição de função sobrejetora, podemos afirmar de que essa transformação linear, que em particular é uma função, é uma transformação linear sobrejetora, pois sua imagem coincide com o contradomínio. Agora temos a seguinte definição. Se T é uma transformação linear de V em W, dizemos que esse T é um isomorfismo se essa transformação linear é injetora e sobrejetora. E além disso, nesse caso, dizemos que os espaços vetoriais V e W são isomorfos. O seguinte resultado vai apresentar algumas equivalências para saber quando uma transformação linear vai ser injetora e quando vai ser sobrejetora. Então, T será uma transformação linear injetora se e somente se o núcleo de T
vai ser o subespaço que contém unicamente o vetor nulo do domínio. E T vai ser sobrejetora se e somente se a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do contradomínio. Além disso, se T for um isomorfismo, sua função inversa vai ser um isomorfismo, ou seja, a inversa de T vai ser uma transformação linear injetora e sobrejetora. Por exemplo, já vimos que a transformação linear de R3 em R3 definida por essa regra, essa transformação linear tinha núcleo de T era precisamente o subespaço composto unicamente pelo vetor nulo, portanto, vai ser injetora. E também vimos que era sobrejetora, pois a imagem de T era o contradomínio, que neste caso é R3. Então, essa T é um isomorfismo. Logo, a função inversa seria uma transformação linear. Então, temos uma pergunta natural de como determinar a fórmula dessa transformação linear. E isto vai ser obtido utilizando o seguinte resultado. O teorema 1 fala o seguinte: se T é uma transformação linear de V em W e V1, V2 até Vn é uma base de V, então a imagem de qualquer vetor V do espaço vetorial V pode ser escrita como T de V vai ser igual a A1 TV1 mais A2 TV2 e assim continuarmos até AN TVN, onde esses escalares A1, A2 até AN são as coordenadas do vetor V em relação à base que estamos considerando. Além disso, teremos que a imagem vai ser o subespaço gerado pelos vetores T de V1, T de V2 até T de Vn. Então, vamos utilizar esse resultado para determinar a fórmula da transformação linear inversa de T para T dado pela fórmula anterior. Aqui vamos considerar a base canônica. Vamos calcular as imagens desses vetores da base canônica através de T. T de E1. Lembrar que E1 é o vetor 1, 0, 0. Isto seria 1, 0, 1. Depois, T de E2 será menos 1, 1, 0. E finalmente, T de E3 vai ser 0, 1, 0. Vamos chamar esse primeiro vetor W1, esse segundo vetor W2 e o terceiro vetor vai ser chamado de W3. Já vimos que T é um isomorfismo, portanto, ele vai levar base em base, ou seja, vamos ter que W1, W2, W3, esses vetores que são as imagens dos vetores da base canônica, vão formar uma base de R3. E a nossa transformação linear inversa satisfaz essas condições. A inversa de T avaliada em W1 vai ser E1. A imagem de W2 pela transformação linear inversa vai ser E2. E finalmente a imagem de W3 pela transformação inversa vai ser o vetor E3. Agora vamos aplicar o teorema 1 para determinar a transformação linear inversa de T. Para isto precisamos encontrar as coordenadas de um vetor qualquer em relação à base W1, W2, W3. Então vamos obter o seguinte sistema. Vamos obter que x vai ser igual a, logo vamos obter o seguinte sistema. A menos b vai ser igual a x, b mais c vai ser igual a y e finalmente a vai ser igual a z. Então já temos que a é igual a z, daí decorre que b vai ser igual a z menos x e finalmente c vai ser igual a y menos b, sendo que b é z menos x, y menos z menos x, isto vai ser igual a y mais x menos z. Então já temos as coordenadas de qualquer vetor de R3 em relação à base composta pelos vetores W1, W2 e W3. Depois aplicamos essa fórmula para obter que a transformação linear inversa de T avaliada no vetor x, y, z vai ser igual a primeira coordenada desse vetor em relação à base que estamos considerando, seria z imagem do vetor W1 pela inversa de T, mais a segunda coordenada b
é igual a z menos x, a imagem de W2 pela transformação linear inversa, mais a terceira coordenada c é y mais x menos z, imagem do vetor W3 pela transformação linear inversa. Isto vai ser igual a z é 1 mais z menos x é 2, y mais x menos z é 3. Tendo em conta que E1, E2 e E3 são vetores da base canônica, isto ficaria como z menos x e y mais x menos z. E essa seria a fórmula da transformação linear inversa. Vejamos outro exemplo. Temos que determinar a transformação linear T, tal que satisfaz essas três igualdades. Bem, primeiro temos que notar que o conjunto S, composto pelos vetores 1, 1, 1, 1, 1, 0 e o vetor 1, 0, 0, esse conjunto é uma base de R3. Logo, se V for um vetor de R3 e ele é escrito como combinação linear dos vetores da base S, então a imagem desse vetor V vai ser igual a T de V1 mais B T de V2 mais C T de V3. Isso ficaria A0 mais 2B menos B mais 4C, 3C. Portanto, essa soma seria A mais 2B mais 4C e a segunda componente seria menos B mais 3C. Então, resta determinar A, B e C para encontrar a fórmula da transformação linear T. Logo, se tomarmos V igual a x, y, z, teremos que essa combinação linear ficaria igual a soma dos vetores A mais B, 0 mais C, 0, 0. Daí temos o sistema A mais B mais C é igual a x, A mais B é igual a y e finalmente A é igual a z. Da segunda equação decorre que B vai ser igual a y menos z, pois A é igual a z. E finalmente C vai ser igual a x menos A mais B, sendo que A mais B é y, seria x menos y. Dessa forma, então temos que T de x, y, z vai ser igual a mais 2b mais 4c. Isto ficaria z mais 2b, 2y menos z, mais 4x menos y. E a segunda componente é menos b menos y menos z, mais 3c, x menos y. E simplificando, teremos que isso vai ser igual a 4x menos 2y menos z. E a segunda componente vai ser igual a 3x menos 4y mais z. Essa seria a resposta. Agora vamos ver o teorema do núcleo e da imagem. Sejam V e W espaços vetoriais, com V sendo um espaço vetorial de dimensão finita e T de V em W uma transformação linear. Então acontece de que a dimensão de V é a soma da dimensão do núcleo de T com a dimensão da imagem de T. E podemos utilizar esse resultado para obter o seguinte corolário. Se temos V e W, dois espaços vetoriais de dimensão finita, e eles têm a mesma dimensão, acontece de que se T é uma transformação linear, T vai ser injetora se e somente se T é sobrejetora. Dessa forma, para garantir que T seja um isomorfismo, bastaria unicamente provar que T seja injetora ou bastaria provar que T seja sobrejetora. E a segunda consequência vai ser que se T é uma transformação injetora e tivermos uma base do domínio, então as imagens dos vetores da base do domínio pela transformação T injetora necessariamente vai ser uma base de W. Aqui a hipótese importante é que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Caso contrário, esses resultados não vão se cumprir. E para finalizar nosso vídeo, vamos a apresentar um exemplo que verifica essa fórmula. Temos nossa transformação linear de R3 em R3 definida por essa fórmula. Bem, lembrar que o núcleo da transformação são os vetores de R3 que são levados no vetor nulo. Ou seja, vamos ter que
x menos 2z é igual a 0, x mais y menos 2z é igual a 0 e 2y é igual a 0. Aqui temos que o sistema formado por essas três equações vai ter a seguinte solução. Y vai ser igual a 0, então x menos 2z é igual a 0 e também da segunda equação vamos obter x menos 2z igual a 0. Ou seja, a solução do sistema vai ser x igual a 2z com z sendo uma variável livre. E isto é o seu espaço gerado pelo vetor 2, 0, 1. E claramente segue que dimensão do núcleo de T é igual a 1. E o subespaço imagem está composto pelos vetores da forma x menos 2z, x mais y menos 2z, 2y com x, y e z sendo números reais. E utilizando as operações usuais, temos que esses vetores podem ser escritos como x1, 1, 0 mais y 0, 1, 2 mais z menos 2, menos 2, 0. E esse é o seu espaço geral pelos vetores 1, 1, 0, 0, 1, 2 e menos 2, menos 2, 0. Podemos percibir que esse vetor é múltiplo do primeiro vetor e, excluindo esse vetor, podemos ver que o subespaço gerado por esses dois vetores, 1, 1, 0 e 0, 1, 2, ainda vai ser o subespaço imagem. E como esses dois vetores formam um conjunto LI, teremos que a dimensão da imagem vai ser igual a 2. Dessa forma, estamos verificando que a dimensão do domínio, que neste caso é R3, essa dimensão é 3, ele é escrito como a dimensão do núcleo da transformação T mais a dimensão da imagem da transformação T.